O segundo mecanismo de aumento de resistência que a gente estuda é justamente a redução do tamanho do grão. Quando uma discordância se movimenta no interior do material, está submetida a uma deformação plástica, essa discordância ela só vai conseguir se locomover no interior do grão. Se essa discordância está se movimentando e encontra uma fronteira, uma região de fronteira de grão, ela vai ser bloqueada, ela vai ser travada. Tá? Então, se eu diminuo o tamanho, o diâmetro médio do grão do material, então veja que eu tenho a representação, né, de um material com tamanho de grão maior, as discordâncias que estão aqui presentes, elas vão ter uma dificuldade de passar de um grão para o outro. Então, se eu diminuir esse tamanho de grão, vai ocorrer que essas discordâncias vão ter um espaço menor para se locomover no interior do material. Isso faz com que haja um aumento da tensão do limite de escoamento desse material. Tá? Veja, aqui eu tenho uma imagem também obtida por microscopia eletrônica de transmissão, e toda essa região desses pontinhos aqui que vocês estão vendo são discordâncias. Tá? E essas discordâncias, elas estão sendo travadas por um contorno de grão, por uma fronteira entre dois grãos. Eu tenho um grão aqui, eu tenho um outro grão aqui, e essas discordâncias, elas, quando elas estão se movimentando e encontram uma fronteira de grão, elas ficam empilhadas dessa forma. Existe uma equação chamada de equação de Halpert, que vai correlacionar o limite de escoamento do material, tensão limite de escoamento, com o diâmetro médio de grão desse material. Então, eu consigo medir no material qual é a média do diâmetro dos grãos dele e, com isso, tentar estipular qual vai ser o limite de escoamento desse material. E nessa fórmula, a gente tem dois termos aqui, o sigma zero e o K, que são funções, ou são específicos para cada material. Tá? Isso é tabelado, é encontrado na literatura. Então, com esses dois valores constantes aqui, tabelados, você consegue correlacionar o diâmetro de grão do seu material com o provável limite de escoamento que ele vai ter. Quando a gente plota isso num gráfico, a gente vê o quê? Que o diâmetro do grão, está representado no eixo X aqui, quando ele diminui, veja que esse diâmetro de grão diminui da esquerda para a direita, eu vou ter uma tendência de aumentar o limite de escoamento. Ou seja, materiais com grãos mais grosseiros tendem a ter um limite de escoamento menor. Materiais com grãos mais finos tendem a ter um limite de escoamento maior. A redução do tamanho médio dos grãos do material é super importante, porque a gente consegue aumentar o limite de escoamento, e dentre todas as técnicas que a gente vai ver aqui, ela é a única em que a elasticidade do material não é tão comprometida, ou às vezes até é aumentada com a diminuição do tamanho de grão. E isso vai ser super importante para, por exemplo, confecção de materiais como aços RBL, por exemplo. Tá? Por fim, o terceiro e último mecanismo de aumento de resistência que a gente estuda nesse curso é a adição de átomos de solução sólida. Quando eu tenho átomos de solução sólida presentes no material, esses átomos eles também vão causar tensões trativas e tensões compressivas na rede cristalina. Se um átomo substitucional ali, ele tem um diâmetro ou um raio menor do que aquele átomo que está hospedando ele, ele vai causar tensões trativas. Se esse átomo ele tem um raio atômico maior, ele vai causar tensões compressivas. E aí, lembrando, né, as discordâncias, elas também têm
Elas também provocam na rede cristalina tensões trativas e tensões compressivas. Então, de acordo com a presença desses átomos de solução sólida na rede cristalina, as discordâncias vão ser atraídas ou repelidas por esses átomos. Consequentemente, isso faz com que a mobilidade delas diminua, aumentando, portanto, a resistência mecânica desse material. Tá? Aqui está representado, esquematicamente, né, o efeito da presença desses átomos de solução sólida, causando uma dificuldade para o deslizamento planar. Então, se a gente analisa o efeito do teor de níquel no cobre, veja o que a gente obtém graficamente, né? O limite de escoamento do cobre aumenta com o aumento do teor de níquel. Tá? Então, quanto maior a porcentagem de níquel dissolvida no cobre, maior vai ser o limite de escoamento. Assim como as outras técnicas, quando eu aumento o teor de níquel no cobre, eu vou ter uma diminuição também da deformação máxima que esse material é capaz de suportar. E quando a gente analisa, então, o efeito de diferentes elementos de liga no cobre, não só do níquel, a gente vê que diferentes elementos de liga vão causar diferentes efeitos no limite de escoamento. Então, eu tenho aqui o limite de escoamento, porcentagem de elemento de liga. Então, veja que o níquel e o zinco, por exemplo, eles vão ter um determinado efeito no aumento do limite de escoamento do cobre. Mas veja que o berílio, o silício, o estanho, até o alumínio, vão ter efeitos mais evidentes, né? Então, por exemplo, a adição aqui de 1, 2, 3% de berílio já aumenta muito o limite de escoamento, podemos multiplicar até por quase 4, né? O limite de escoamento do cobre. Enquanto que para eu ter um efeito de uma multiplicação ali de 2 vezes, eu preciso adicionar ali mais de 20% de níquel. Por que isso ocorre? Porque diferentes átomos vão ter diferentes distorções, vão provocar diferentes distorções na rede cristalina. Ou seja, quanto maior for a diferença do raio atômico do elemento que eu estou adicionando e o elemento hospedeiro, ou seja, quanto maior for essa diferença, maior vai ser a distorção na rede cristalina. Portanto, quanto maior essa distorção, maior vai ser o efeito em aumentar o limite de escoamento do material.